como é que você, nesses primeiros cursos, como é que você se descobre que tem o dom para cozinhar? Por exemplo, que por exemplo, não sei cozinhar nada, não sei nem fazer café. Daí, se eu vou entrar num curso desse, tem que ter muita habilidade manual, tem que saber... Tem que ter sensibilidade para fazer isso. Eu vou te dizer, vou ser muito sincero, antes de qualquer coisa tem que ter paixão. A paixão ela tem que ser instantânea. Toda vez que eu vou contratar algum funcionário, quando eu vou fazer alguma entrevista, ou quando eu vou, enfim, tratar do meu dia a dia, e eu preciso passar por um processo seletivo para poder fazer a contratação, eu digo, vem um rapaz, eu cursei isso, estudei esse lugar, fiz um monte, viajei, tá ótimo. Por que você quer fazer? Por que você quer trabalhar com comida? Porque eu preciso de dinheiro. Ok, é uma necessidade do indivíduo. E vem uma outra pessoa que não tem talvez tanta habilidade, ele diz, por que você quer? Porque isso aqui é meu mundo, isso é minha paixão. Automaticamente esse está contratado, para mim, né? Porque eu acho que tem que ser desse jeito. Gastronomia, o que acontece hoje nos modos atuais? Os grandes restaurantes, eu viajei e fui para o País Basco, né? Fiquei na Espanha, que é um dos lugares considerados o maior lugar que tem os grandes restaurantes de estrela Michelin. Os grandes restaurantes, mundialmente dizendo, estão nessa região. Famosas 3 estrelas da Michelin. 3 estrelas Michelin. Os grandes restaurantes, né? E aí a partir daí você tem Nova York, tem Tóquio, tem Londres, enfim, Estados Unidos, todos os lugares. E aí, o que acontece com os restaurantes? As pessoas estão preocupando, eles acreditam muito de que a gastronomia é como se fosse uma arte, né? Ela precisa ser representada como uma arte, assim como é a pintura, assim como é a música, enfim. Então, por que você pinta? Porque você bota seu sentimento lá, né? Por que você... Não é quando você escuta uma música que realmente seja agradável, não é essa que a gente acaba ouvindo aí no dia a dia, mas quando você ouve uma música em que sensibiliza as outras mais pessoas, você vê que tem uma história, né? Então, a gastronomia está aí por causa de uma paixão, porque você precisa realmente sentir isso de um modo inteiro. E quando é que você vem morar no Vale do Paraíba? Você ficou uma temporada em São Paulo e vem para cá já formado em gastronomia? Como é que é? Não, eu já sou formado em gastronomia. Na verdade, eu sou formado em gastronomia, né? Fiz um curso de gestão executiva em gastronomia em São Paulo. Depois disso eu fiz alguns cursos de segmentos. Hoje eu posso contar que eu tenho mais de 60 cursos dentro do segmento de gastronomia. Dentro do segmento de gastronomia que eu falo, desde vinhos, whisky, sobremesa, iniciação à confeitaria, administração, enfim, tudo que é segmentado gastronomicamente dizendo, hoje eu tenho bastante curso nisso. Quando eu vim para São José, na verdade eu vim para São José com meio que no susto, porque não era essa a intenção mesmo. Eu estava trabalhando, estava chefiando um grande buffet em São Paulo, chamado Vila Bizuti, e esse buffet eu acabei saindo de lá porque eu queria viajar, queria ir para Dublin, porque tinha alguns amigos que tinham ido para Dublin. E aí, enfim, ajeitei todas as coisas para poder viajar para Dublin. Aí uma amiga minha que trabalhou comigo, na verdade, que foi minha chefe num restaurante grande em São Paulo, que era o Daslu, que era o Buda Bar, que eu fui subchefe do Buda Bar. Ela me chamou e falou, Bertolassi, tem um restaurante que está precisando de um cozinheiro lá em São José dos Campos. Você quer ir? Eu digo, claro que não, Nanda, eu vou fazer o que em São José dos Campos? Não, mas é um restaurante muito bom. Eu digo, eu não vou para São José dos Campos. O restaurante bom em São José dos Campos deve ser 1 quilo melhorado. Eu não vou. Não, preconceito. Eu não conhecia a região, perdoa. Não conhecia a região. Olha só. E eu disse, eu não vou porque deve ser 1 quilo melhorado. Eu não vou para esse lugar de jeito nenhum. Eu faço de novo a pergunta, o que é a vida, né? O que é a vida. E aí ela disse assim, vai pelo menos conhecer o restaurante. E aí eu vim pro restaurante, conheci os donos, fiz uma proposta, eles aceitaram, eu digo, como esse homem vai aceitar uma proposta dessa? Mas enfim, e fui conhecer o restaurante realmente é um deslumbre. Aí fui chefiar o Le Palmier durante quase 3 anos e meio. Quer dizer, depois nisso você falou que foi fazendo cursos, acabou de chegar de uma viagem, Países Bascos. Na verdade, o que aconteceu assim, no ano que se passou agora, eu resolvi viajar, quis ir para a Europa. Então eu fui para Milano, estudei, aí fiz um curso de patisserie em Milano. Depois fui para a Suíça, aí fiz curso de uísque na Suíça, todas essas coisas. Depois fui para a Espanha, que aí fiquei no País Basco. Aí passei em Paris, né? Na verdade fui para uma região
próximo a Paris, de Alsácia, para ver as plantações para vinhos, né? Para ver as plantações de uvas. E fiz esse tour mesmo. Então, na verdade, foi Milano, Itália, Suíça, Espanha. E é na Europa onde está a alta gastronomia mesmo, no mundo, não? Eu acredito que a gastronomia na Europa, ela... Na verdade, a gente não pode esquecer de que ela já atravessa muitos anos, né? A gente ainda vive um continente razoavelmente novo. Mas tem as pessoas valorizam isso de uma forma muito mais inteira, né? Então você realmente tem um cuidado, tem um zelo, Eu vou te mostrar, vou te falar uma coisinha que é muito legal. Eu troco essa experiência que foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez para poder fazer um curso de especialização fora, eu fui para Bérgamo, na Itália, e fui para um restaurante de estrela Michelin, que era um restaurante que tem 100 anos de tradições, vindo de família para família, considerado um dos melhores restaurantes europeus, italiano nesse caso. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei nesse restaurante, aí eu fui fazer um estágio, entrei dentro da cozinha, aquele mando de cozinha, era aquela coisa linda. E um dia o cara pegou e disse assim, aí um cozinheiro pediu para eu cortar um tipo de cebolinha. E ele pegou 3 cebolinhas pequenas, essas que a gente tem, colocou 1, 2, 3 na tábua e começou a cortar. Eu disse, o que esse cara tá achando que eu sou? Que eu sou um idiota lá no Brasil? Aí quando ele me deu, eu peguei aquele maço inteiro de cebolinha e comecei a cortar bem rapidinho, como a gente faz aqui. Ele falou, não, você deve fazer assim. E aí apanhou minha mão e disse, pegou os 3 de novo, colocou na tábua e cortou 1, 2, 3. Aí ele pegou o que ele tinha cortado e o que eu tinha cortado. Ele mostrou um aqui e mostrou aqui. O meu estava todo amassado. Tinha cortado realmente com rapidez, mas estava todo amassado. E o dele estava aquela coisa redondinha. Ele disse, é preciso respeitar. E eu acho que assim foi a lição maior que eu tive nesse restaurante 3 estrelas que eu fui. Foi realmente voltar a respeitar os alimentos, sabe? Assim, ter um pouco mais de cuidado. E aí, por exemplo, quando a gente chegava aqui a fazer um evento, vai na câmera buscar batata ou vai buscar cebola. Você pegava o jaleco lá, colocava aqui, enchia de batata, chegava na bancada, jogava as batatas, a batata corria para lá e ia para debaixo. Hoje não, hoje você pega uma bacia, vai até a câmera, coloca as batatas, uma a uma, traz para cá. Então, sabe assim, você começa... paciência com os alimentos, tratar bem... eu acho que ter zelo, né? E aí a gente, a partir disso, quando você começa de início ter zelo pelo seu próprio alimento, aí você tem zelo pela preparação, aí você tem zelo pela montagem, aí você tem zelo pelo seu cliente, aí é garantia de sucesso. Não tem como errar em tudo isso. E lá, fora do Brasil, como é que você percebe que as pessoas enxergam a culinária brasileira? Eles chegam a te falar alguma coisa disso ou não? Sim, claro que sim. O que acaba acontecendo e se mostrando muito. E é verdade, né? A nossa culinária, a nossa gastronomia, a nossa culinária de um modo geral é muito rica. Você tem uma diversidade muito grande de produtos, de modos de preparo, essas coisas todas, diferente dos outros países, né? Então você... E às vezes, assim, e aqui, ao mesmo tempo, o que acontece? Aqui no Brasil, você tem esses diversos produtos, né? Então você tem desde frutas, muitas tropicais, frutas diversas. Eu moro aqui mesmo, no Brasil, moro em São Paulo, eu tenho certeza que eu não conheço muitas frutas aí. Isso é válido, sendo nossa, né? Imagina outro lugar do mundo. Então a gente tem muito disso. E o melhor de tudo é que a gente tem um pouquinho de cada, né? Nos outros países, você chega na Espanha, você tem a culinária espanhola. Você chega na Itália, você tem a culinária italiana, a cozinha italiana. Você chega na Ásia, você tem a cozinha asiática. No Brasil, você já tem essa mistura de tudo um pouquinho. São Paulo foi considerada a capital gastronômica mundialmente dizendo. Então, E os estrangeiros reconhecem isso aqui? Reconhece, acredita muito. Ele gosta, eu acho que uma coisa que a gente sempre passou para fora é essa alegria de bem viver, né? Isso fica muito válida, e a fartura de gastronomia, né? E hoje em dia a gente começa a ser muito reconhecido, por exemplo, pelos nossos vinhos, pelas nossas bebidas. O Sul hoje está produzindo vinhos que realmente está ganhando muito prêmios fora e ganhando de países que já vêm com tradição, que já vêm com casta aí. E na profissão existe mais chefe de cozinha homem ou mais chefe mulher? A gente fala que os melhores cozinheiros, os melhores chefes de cozinha são homens, né? Mas é um preconceito bobo. Eu acho que hoje em dia tem bastante mulheres.
Mas os homens é uma profissão muito pesante. É uma profissão muito... Você tem um desgaste muito grande, né? Poxa, você imagina que você entra desde compra, desde ficar na cozinha, tratar com tudo isso, com o cliente, são mais de 12, 14 horas. Então você tem um tempo muito longo aí. Isso, imagina se isso sendo diário. E as mulheres geralmente têm umas outras obrigações, né? Tem os filhos, tem a casa, tem o marido, tem tantas coisas. Mas eu acho que a gente, hoje ainda no mercado, a gente tem um pouco mais de homens como chefe de cozinha. Tem uma certa repulsa pelo público feminino como chefe? Porque a gente vê, por exemplo, a gente vai entrar daqui a pouco no assunto dos programas de TV, né? A gente praticamente não vê, assim, mulher chefiando uma cozinha. Ou se vê, às vezes é maltratada pelo subalterno, ou não tem muita confiança. Eu sou muito jovenzito na área da gastronomia perante a todo mundo. Eu tenho 20 anos de gastronomia, vamos dizer assim, com 35 anos de idade. 36. O que acontece? Essa história toda das mulheres não existe, eu não consigo ver. Acho que uma vez que quando você cabeça sendo chefe, você precisa ter respeito, porque se você chegou até ali, é claro, né? Isso tem que tomar muito cuidado, né? Para você ser chefe, eu sou um chefe de cozinha, mas antes de qualquer coisa eu sou um cozinheiro. Não é de uma hora para outra. Não existe a história de você aprender a ser chefe de cozinha. Você aprende a ser cozinheiro, né? Ou você desenvolve seu talento para ser cozinheiro. Ser chefe de cozinha é só uma consequência, ponto final. Se você de repente tem dentro dessa gama, se você tem algum tipo de colaborador que te identifica como cozinheiro e você dizendo que ele é chefe, ele realmente vai te respeitar, se você não seja homem, sendo mulher, sendo qualquer coisa. E o que a gente vê também é que, assim, nos últimos tempos, a gastronomia ela teve um avanço muito grande em desenvolvimento de educação. Então você vê grandes universidades hoje fazendo curso de chefe de cozinha, grandes cursos livres, até a mídia de um modo geral, a televisão abriu muito essa história de leque de internet, né? Então hoje você tem um pouco mais de preparação para quem é cozinheiro. Então eu lembro quando no comecinho eu via cozinheiro correndo atrás de cozinheiro com faca, sabe assim? Nossa, caramba! Já vi cada cena que você queria correr se você visse. Mas hoje em dia a gente não vê mais. Eu acho que de repente você vê e aí acaba por aí. E aí ambos os lados, né? Porque você também tinha a história do chefe que era totalmente agressivo com o seu... vou jogar essa merda no lixo, vou jogar isso na sua cara. E jogava mesmo, porque eu conheço o chefe que fez. Então hoje já existe proteção que se você assédio moral, todas essas coisas. Porque lidar com pessoas é bem difícil também, né? E num ambiente fechado como é a cozinha... Não, ambiente fechado, são mais de 45 graus, uma temperatura constante. Enfim, é uma loucura. E é uma adrenalina imensa. É uma adrenalina imensa. E qual que é a maior dificuldade sua, particularmente como profissional, em ser um chefe de cozinha? Ter que lidar com os funcionários? Não sei, aí você pode falar. O que acontece? Eu brinco que eu era muito mais feliz quando eu era cozinheiro. Quando eu fui chefe eu não sou mais feliz tanto não. Porque hoje em dia, uma profissão de cozinheiro, de chefe de cozinha, ela tem que ter muita responsabilidade em todos os aspectos. Hoje o chefe de cozinha não é só aquele que sabe cozinhar. É aquele que sabe direcionar, é aquele que sabe, como é que se diz, liderar, né? Principalmente fazer uma liderança. Hoje a gente não chefia, a gente lidera. Se você chefiar, você é passado para trás. Você tem um trato com o cliente, você tem sempre estar atualizado, porque o que você vai conversar com o cara? Se você não tiver um mínimo de informação possível. Hoje você tem um restaurante que você trabalha com toda a história de custos, toda a história de fornecedores de compra. Então, na verdade, ser chefe hoje, você tem um leque aí de coisas para fazer. Tem que elaborar um cardápio também. Tudo, né? Você tem que entender tudo e cada um... E o pior de tudo é que você tem que agradar gregos e troianos nessa brincadeira aí. Não tem como... E tem bastante coisa. Por exemplo, você vai fazer... Eu faço muito casamento. Aí tem hora que chega a sogra, a mãe, o noivo e a noiva. E cada um quer uma coisa diferente. Aí você tem que entender o que todo mundo é e colocar um senso comum para todos. E qual que é a sua maior especialidade na cozinha e a sua maior dificuldade em cozinhar, meu? O que você tem dificuldade em preparar? De preparo. Eu acho que dificuldade não é bem a história, mas o que eu realmente não me agrado muito a fazer são os doces da confeitaria. Por quê? Porque é uma cozinha muito mais minuciosa. Hoje, se você mandar eu fazer, sei lá, cozinha aí para 100, eu gosto de ter tete, sabe? De pegar as coisas na mão.
Então eu vou pegar o sal, por exemplo, eu coloco a mão no sal e digo quanto que tem que colocar aqui, sendo 100 quilos, sendo 2 quilos de arroz. E não erro. A cozinha de confeitaria ela é muito minuciosa. 3 gramas, não pode ser 3 gramas e meia, sabe? 400 gramas de açúcar, 3 ovos. Aí tem hora que eu tô fazendo, eu digo, nossa, 3 ovos, acho que a massa não ficou muito boa, me dá mais 2 aí. Aí eu coloco. E aí nem sempre dá muito certo, tem vezes que dá, claro. Mas eu acho que talvez uma das coisas que eu não tenho muita habilidade, ou que eu não tenho muita paciência para a cozinha de confeitaria. E que foi o primeiro curso, né, que você fez, né? Que foi o primeiro curso que eu fiz. Acho que eu peguei antipatia para esse curso. Não, é porque é justamente isso. É uma cozinha que tem muito detalhezinho. E eu acho que eu sou muito elétrico, não consigo ficar fazendo essas coisinhas de teco-teco. E você gosta de cozinhar em casa também? Eu não quero trabalhar com francês, mas nem nas próximas gerações. Porque os franceses eram muito mais difíceis. Porque acreditava que vinha de uma gastronomia muito mais forte, porque realmente é. A gente fala que a França é o berço da gastronomia. E aí você chegava mais ou menos, e eles acreditavam que quando chegasse no Brasil era uma terra de tupiniquim.